Previdência Social, ao longo da história, teve crises constantes no Brasil, pois não temos fontes de financiamentos adequadas para sustentar o peso das aposentadorias. A cada dia, o ser humano vive mais com o avanço da ciência. Sendo assim, parece ser a crise inevitável. Aqui, no silêncio do meu sítio, sempre pensei muito sobre o assunto e apresento uma tese inovadora capaz de solucionar o problema. O erro da nossa Previdência é não ser lastreada em investimentos que produzam renda. Vou apresentar algumas ideias que serão inovadoras. Quando vi a privatização das grandes empresas estatais no Brasil, percebi que os compradores foram os fundos de pensão, criados para complementar as aposentadorias dos funcionários das estatais brasileiras. Os recursos arrecadados eram aplicados em bolsa de valores, em empresas que cresceram junto com o Brasil. E, hoje, estes fundos são poderosos do ponto de vista econômico e já compraram fatias de empresas estatizadas. Se a Previdência Social, que no início tinha sobra de recursos, tivesse aplicado parte desses em empresas sólidas e líderes de mercado, hoje, com o lucro deste capital investido nestas empresas, teríamos recursos para custear toda a nossa previdência. Ao meu ver, somente com a constituição de um fundo que aplicasse em empresas ou imóveis e que pudessem gerar renda, seria possível salvar a nossa previdência. Isto não é novidade. E os nossos fundos de pensão são um exemplo de acerto para copiar, solucionando os déficits. Tenho ideias para a constituição deste fundo de, primeiro, empresas estatais. Segundo, utilização do BNDES. Terceiro, sequestro de carbono. Empresas estatais poderiam estabelecer que os lucros das estatais, principalmente da Petrobras, fossem destinados para o fundo. Muitos afirmam ser a Petrobras o patrimônio mais valioso do governo. Acredito, no entanto, que a tecnologia em conhecimento da Embrapa seja muito maior. Se o meu sonho de tornar presidente se realizar, vou procurar fazer com que esses conhecimentos gerem renda à Embrapa e essas rendas sejam transferidas para a nossa Previdência Social. A ideia do sequestro de carbono talvez seja a com maior consistência. A União é proprietária de grandes reservas naturais, que poderiam gerar renda pelo sequestro de carbono que fazem. Quem poluísse no Brasil teria que comprar este sequestro de carbono. Num primeiro momento, estabeleceríamos normas para a poluição brasileira. E, num segundo momento, levaríamos as nossas ideias
para que os outros países do mundo aproveitassem. O BNDES possui em sua carteira ações de várias empresas que poderiam ser transferidas para este fundo da Previdência. Este seria um mecanismo de fortalecer o fundo para lastrear o pagamento de aposentadorias. Quando vejo o debate de que a União não tem condições de suportar os pagamentos da Previdência, não consigo aceitar que alguém que trabalhou por toda a sua vida, que fez a sua contribuição por longos anos e que sempre pagou impostos através de uma pesada carga tributária, que no Brasil incide principalmente sobre o trabalhador, possa, no final de sua vida, não receber a retribuição do governo brasileiro. Aumentar a contribuição sempre que o déficit aumentar é uma solução que não podemos aceitar. É preciso descobrir uma ideia nova capaz de solucionar o problema. O progresso que vislumbro para o Brasil é aproveitar os recursos da nossa exuberante natureza, capaz de abastecer o mundo em alimentos produzidos de uma forma mais natural, aliando-os com um planejamento para que o nosso fundo da Previdência fosse um dos financiadores dos recursos e que se beneficiasse de uma forma permanente para garantir um final de vida feliz e com os recursos necessários para sustentar nossos velhinhos até o final da vida. Muito obrigado aos senhores internautas.